Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, conosco agora na nossa Escola de Formação Permanente São João 23, da nossa reitoria de São Miguel Arcanjo, aqui na cidade de Arco Verde, Diocese de Pesqueira, Estado de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso curso, a nossa formação sobre o Catecismo da Igreja Católica. Este curso que acontece sempre das segundas e quartas-feiras, às 19 horas, aqui na nossa Escola de Formação, na nossa reitoria. Quero saudar a todos que estão conosco, aqui em Arco Verde, demais cidades, e dizer que a partir de hoje as nossas aulas passam a abrir um espaço maior para que você possa elaborar também suas perguntas, enviar suas sugestões, suas dúvidas. A gente vai conversando a partir da realidade dos assuntos que são tratados nestas aulas que acontecem sempre às segundas e quartas-feiras, às 19 horas, aqui na nossa escola de formação. Quero convidar a você que está chegando agora do Facebook, está chegando no YouTube, que possa se identificar desde já com o seu nome, a sua cidade onde você está, para a gente poder se inteirar melhor e saber com quem estamos falando, a quem estamos nos dirigindo nesta hora de estudos. Vamos então convidar a todos para que, num breve momento de oração, possamos invocar o Espírito de Deus, a fim de que possamos reter os nossos conteúdos de modo mais satisfatório, inspirados e iluminados pelo Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, no último encontro nosso, que foi quarta-feira passada, porque segunda-feira a gente não teve aula, porque o padre teve que ir para a missa dos Santos Óleos lá em Pesqueira, nós aprofundamos e concluímos, não é? Olhando aqui para... Nós iniciamos a segunda sessão do Catecismo e ficamos para, depois de tratarmos sobre os símbolos da fé, nós ficamos agora de entrar propriamente no estudo do creio. Vamos só lembrar que na aula passada a gente tratou sobre os símbolos da fé, lembrando que a igreja ao longo de sua história teve vários símbolos. Símbolos são as orações do credo, que foram professadas de várias maneiras. Mas a igreja ficou com duas delas, o símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantinopolitano. Então são essas duas realidades. Nós vamos nos adentrar um pouco agora na questão da profissão de fé, o capítulo 1º, a partir do número 198 do Catecismo. Você que tem o Catecismo nessa edição aqui, ou a maior também pode ser, porque essa aqui é a edição menor. Você pode pegar o número 198 e nós vamos começar estudando os artigos do creio. Cada profissão de fé que a gente faz, cada verdade de fé que a gente professa é um artigo do creio, que a gente chama. Então, o primeiro artigo vai falar em creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí a gente vai ter pano para manga para falar. Sabe por quê? Primeiro começa com a concepção de Deus que as pessoas têm. Em contraposição com a dimensão bíblica e teológica, nós vamos aprofundar aqui também a dimensão no imaginário humano, a concepção de Deus. O Catecismo começa dizendo que Deus é Pai e que a nossa profissão de fé começa com um Deus que é primeiro e também o último, começo e fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, porque o Pai é a primeira pessoa
da Santíssima Trindade. E aí a gente começa pela criação do céu, da terra. A criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Pronto. Essa é a introdução do catecismo para dizer que a gente começa, eu creio, sempre por Deus Pai. Alguém pode perguntar por que não foi por Deus Filho, nem pelo Espírito, Padre? Por que o credo começa exatamente com Deus Pai? O catecismo vai dizer que é uma questão também de ordem cronológica e bíblica. Deus Pai Criador, criando o mundo, criou todas as coisas e por ser primeira pessoa da Santíssima Trindade. Agora, creio em Deus. E aí, meus queridos, nós vamos entender o seguinte, que a nossa profissão de fé se baseia exatamente nesse princípio de um Deus que é Criador. Vamos estudar o Pai. O Pai, a partir do número 232 do nosso catecismo, nós vamos aprofundar agora a primeira pessoa da Trindade. Vamos logo entender uma coisa bem simples. Quando a gente diz que a Trindade é um mistério, vamos entender que na igreja a palavra mistério não diz respeito necessariamente a uma coisa oculta, que ninguém tem acesso, que ninguém pode aprofundar, que ninguém pode estudar, né? A gente sempre diz, isso é um mistério. Mistério parece que é uma coisa que a gente não chega lá, não vai chegar nunca. No sentido restrito da palavra, mistério não é essa coisa oculta, mas é algo que a ser aprofundado e algo para ser percebido como algo grandioso. O mistério de Jesus presente no meio de nós, é Deus no meio da gente, é algo extremamente misterioso. O catecismo chega a falar do Pai no parágrafo 2º. E aí entra a questão do batismo. Quando a gente é batizado, e em qualquer oração que a gente vai fazer, a gente fez agora há pouco isso, a gente é batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso diz respeito a uma coisa muito curiosa, de uma música que a gente canta na igreja e outras tantas, a gente vai mexer com isso daqui a pouco, porque a Trindade Santa é um único Deus, 3 pessoas. Já estudamos isso, sabemos disso. Agora, veja bem o que diz o catecismo. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes disso, eles respondem, creio, a tríplice pergunta que requer que confessem sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Diz o catecismo, fides omnium Christianorum in Trinitate consistit. Ou seja, a fé de todos os cristãos fundamenta-se na Trindade. Aqui eu quero parar para dizer uma coisa a você. Há muitas devoções. Há muitas devoções. Gente devota de tudo que é santo. Mas aí a gente pergunta uma coisa bem simples. Como é que as pessoas entendem e cultuam a Santíssima Trindade? Encontramos muita gente que tem devoções de vários tipos. E a Trindade? Por que é difícil ter devoção com a Trindade? E por que é tão fácil ter devoção com santos e santas? Aí eu lhe pergunto o seguinte, veja, meu irmão, minha irmã. A questão está ligada ao seguinte. A dimensão devocional da igreja nasce de alguma realidade muito pessoal. Certo? Você é devoto de Santa Rita de Cássia, você é devota de São Francisco de Assis, você é devota de Mãe Rainha ou qualquer outro santo, porque teve alguma influência, alguma incidência, alguma realidade na sua vida que lhe levou a viver exatamente devoto ou devota daquele santo, daquela santa. Só que, com a Santíssima Trindade, o devocionismo perde o seu sentido. Alguém diz assim, padre, eu sou muito devoto do Espírito Santo. Eu sou devoto de Jesus misericordioso.
eu sou devoto de Pai Eterno, por exemplo. Olhando restritamente a palavra devoção, passa primeiro por uma admiração a alguém, para depois chegar a um plano de veneração. Só que, eu disse chegar a um plano de veneração. Só que, com Deus, quando se fala de Deus, a gente não fala de veneração. A gente fala de adoração. Aí o devoto não adora o santo ou a santa que você é devoto. Não adora. Adoramos a Deus. Eis a grande situação distintiva de uma realidade para outra, é que na devoção eu venero. Mas a Deus eu adoro. Aí você não pode ser devoto do Espírito Santo, porque aí seria só uma veneração ao Espírito. Devoto do Pai Eterno, somente uma devoção ao Pai Eterno. Devoto do Cristo misericordioso, Jesus misericordioso, somente. Você é devoto de Nossa Senhora Aparecida. É veneração. É amor filial. É carinho filial. Mas de Deus não é veneração. É aí que entra a dificuldade de entender a dimensão trinitária. Vou lembrar uma canção do Padre Zezinho que diz assim: só a Deus nós adoramos, e a ninguém e nada mais. Maria nós veneramos, os santos nós veneramos, os anjos nós veneramos, porque são mensageiros da paz. E por crer em Jesus Cristo, nossa igreja proclama também que Jesus é o Senhor no reino dos céus. Jesus é amor, e quem nos conduz a Jesus, a igreja venera. Então a veneração se presta aos santos e santas. A adoração é a Deus. É por isso que quando tem a procissão de Corpus Christi, não é uma procissão como outra qualquer, ainda que às vezes queiram fazer a mesma coisa. Não é. Porque a presença eucarística de Jesus, Deus no meio de nós, para ser adorado. É diferente quando eu faço a procissão de São Miguel aqui, com a imagem de São Miguel, que é uma imagem que nos recorda o nosso padroeiro. A ele, a nossa veneração. E a dificuldade de entender a Trindade passa muito pela ideia de quem são as três pessoas. Aqui no Catecismo tem uma coisa que vai falar, que vai corrigir a gente numa música da igreja, que foi muito polêmica já se falou muito sobre isso. O ponto 233 do Catecismo diz assim: os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes destes três. Porque só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Você lembra da música da igreja que canta assim: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. De acordo com o Catecismo da Igreja, essa música está incorreta. Porque não é em nome de cada um. Não é em nome de cada um. Há uma outra canção para introduzir a missa que é: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Esse aí sim, é um nome só, é um único Deus. Essa canção que a gente canta anterior, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome... Não são três nomes. É no nome do Deus Trino. Você vai perguntar, mas por que Deus quis ser três? Isso a gente vai aprofundar aqui. Mas a pergunta é curiosa, a pergunta é interessante. E abre espaço para outras perguntas também, porque por que Deus, sendo onipotente, uno, também quis se fazer trino?
Aí vem o ponto 234, que vai falar exatamente sobre a presença da Trindade, não é? O mistério da Trindade, que é o mistério central da nossa fé. Esse é um grande problema. Caímos nos devocionismos, caímos nas venerações e por vezes até adorações incorretas, e nos esquecemos do eixo central de nossa fé, que é a Santíssima Trindade. E por que a gente tem essa facilidade de se apegar aos santos e largar a Trindade? Porque a Trindade é mais difícil de entender. Os santos, de um modo ou de outro, foram pessoas que estiveram no meio de nós, exceto os anjos e arcanjos. Os demais foram pessoas que conviveram conosco. Viveram o nosso tempo, aliás. Sentiram as vicissitudes do nosso tempo. Participaram dessas realidades comuns a nós, que depois a eles foi creditado a elevação aos altares. Mas na Trindade Santa tem algo difícil de ser entendido, que é exatamente a partir da questão do que é cada pessoa da Santíssima Trindade. Veja bem, preste atenção nisso aqui. Vamos para cá. Quando a gente fala em Santíssima Trindade, vamos só lembrar direitinho: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu remonto a pessoa do Pai porque eu tenho a imagem do Pai. Sei o que é um pai, e alguns de vocês até são pais. Filho, a gente sabe o que é um filho, porque ou se tem filho, ou se é filho. Espírito Santo aí complica, porque é uma imagem que a gente não consegue vislumbrar. Mas o Catecismo vai dizer que a Santíssima Trindade, portanto, é a fonte de todos os outros mistérios da fé e é a luz que ilumina todos esses mistérios. Toda a história da salvação é a história das vias e meios para Deus revelasse como Deus único e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual reconcilia e une a si que se afastam do pecado. Isso vai nos afirmar exatamente o decreto o diretório do Catecismo Geral da Congregação para o Clero. Então veja, é a Trindade que nos move, é a Trindade que nos guia, é a Trindade que sustenta a nossa fé. Toda fé católica cristã devia partir de um princípio trinitário, antes de qualquer outra coisa. E não é questão de compreender o que é a Trindade simplesmente, não, até porque a gente não chega a encerrar toda a compreensão sobre a Trindade. Mas é importante partir disso, porque inclusive o nosso batismo também partiu disso. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí veja, nós estamos no parágrafo 2º dizendo que aqui se revela o mistério da Trindade Santa. De que maneira a Igreja formulou a doutrina da fé e de que modo, mediante as missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realizou. Essas 3 dimensões são importantes. Agora, existe uma diferença entre 2 palavras, uma chama-se teologia e a outra chama-se oikonomia. Pega aqui no Catecismo. É teologia e oikonomia. Para teologia, a gente entende o mistério da vida de Deus, a Trindade. E para a oikonomia, todas as obras de Deus por meio das quais ele revela a sua vida. Explicando melhor. Quando a gente estuda o curso de teologia, quando a gente vai ser padre, ou então nem padre, às vezes tem gente que faz teologia como leigo também, a gente vai estudar um curso que vai mergulhar no mistério de Deus. Lembre que mistério não é aquela coisa que eu disse agora há pouco, oculta e que ninguém sabe, que ninguém viu e ninguém pergunta. Não, mistério não é nessa linha que a gente estuda. Mas mergulhar no mistério de Deus, compreender a divindade a partir da Santíssima Trindade. Quando a gente vai estudar sobre oikonomia, vai estudar exatamente o que Deus realizou ao longo da história, nesse mistério trinitário, como ele agiu na história da humanidade, desde o começo até os nossos dias.
Isso é muito importante para a gente entender, porque o catecismo diz assim: é mediante a oikonomia que nos é revelada a teologia, mas é inversamente a teologia que ilumina a oikonomia. Ou seja, você estudando uma coisa sobre os mistérios de Deus, você descobre como Deus agiu na história. Seguindo em frente, a Trindade é o mistério de fé em sentido estrito, um dos mistérios escondidos de Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto, vai dizer para nós exatamente, não é, o documento do Vaticano II. Segue em frente e a gente vai chegar agora à revelação de Deus como Trindade. O Pai revelado pelo Filho, não é? O Pai revelado pelo Filho. Depois vamos encontrar o Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Vamos devagar. O Pai revelado pelo Filho. Aqui entra uma coisa que muita gente faz confusão. Perguntar se Jesus é Deus, para muita gente isso é confuso. Afirmar que Jesus é Deus é mais confuso ainda. Porque para muita gente, o Pai está aqui, o Filho está aqui, o Espírito Santo está aqui embaixo. Os três têm a mesma divindade. Como diz o prefácio da missa, em igual majestade, veneração e majestade. Então, o catecismo vai falar que o Pai revelado pelo Filho. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. Eu estou no ponto 238. A divindade é muitas vezes considerada Pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. Deus é Pai, mas ainda em razão da aliança e do dom da lei de Israel, seu Filho primogênito. E também chamado de Pai do Rei de Israel. Muito particularmente, ele é o Pai dos pobres, dos órfãos e das viúvas, que estão sob a sua proteção de amor. Então, a concepção inicial de Deus é da paternidade. Na paternidade. E isso é importante lembrar. A imagem que temos da Santíssima Trindade parte de um Deus que é Pai e que é revelado pelo Filho. A gente vai entender o que é que Jesus veio fazer aqui. É a partir daí que a gente vai entender o que é que Jesus veio fazer aqui. Não veio passear. Não veio só olhar para nós e dizer, olha, o Pai ama vocês, eu também amo vocês, etc. Não veio só para isso. O Pai é revelado pelo Filho. Vamos atentar para isso a partir do que nos apresenta o ponto 239 do Catecismo, mostrando exatamente essa dimensão de um Deus cultuado desde o começo, inclusive em outras religiões, como Pai. Peguemos aqui o ponto 239 para a gente poder ir amadurecendo essa questão. Ao designar a Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos. Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente, e é, ao mesmo tempo, bondade e solicitude de amor para todos os seus filhos. Essa ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem de maternidade. E aí quem vai falar sobre isso para nós é o profeta Isaías, que diz que Deus nos trata com amor de mãe. O Papa Paulo VI, na época do Concílio Vaticano II, usou pela primeira vez na igreja essa expressão que Deus também é mãe. Ama a gente com o amor de mãe. Claro que a gente está acostumado a ouvir falar de Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai. Mas o coração de Deus é um coração também materno. Ele ama com amor de mãe. E aí segue o texto dizendo:
A linguagem da fé inspira-se, assim, na experiência humana dos pais, genitores, que, de certo modo, são os primeiros representantes de Deus para o homem. Aí é sério. Aí entra a dimensão de paternidade. Quanta gente hoje só consegue gerar, mas não consegue ser pai. De verdade. Biologicamente tem todos os recursos para gerar, mas não consegue ser pai de verdade. Assumir a paternidade. E o catecismo vai terminar esse parágrafo dizendo: esta experiência humana da paternidade ensina também que os pais humanos são falíveis e que pode desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana de sexos. Ou seja, Deus está muito além de um pai e de uma mãe apenas. Ele não é nem homem, nem mulher. Ele é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas, embora o tendo como origem e modelo. Ninguém é pai como Deus é. É a mesma coisa que a gente diz: não existiu filho mais filho do que Jesus. Ninguém é pai como Deus é. Eu lembro de uma canção chamada Santíssima Trindade. A estrofe primeira diz assim: era um pai santo, 1000 vezes santo. Aquele tão santo, ele era o puro amor. Sendo ele tão santo, amava tanto, que o seu pensamento era criador. Foi criando, foi arquitetando, desde não sei quando, a imensa vastidão do universo, de frente a verso. Essa maravilha sem explicação. Deus é tão mais que tudo aquilo que eu puder dizer é muito pouco para descrever o seu poder e a sua imensa glória. Dentro disso, então, a paternidade de Deus está muito distante da paternidade de todos os seres humanos. 240 diz que Jesus revelou que Deus é Pai no sentido jamais visto. Não o é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação a seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação ao seu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui tem um problema de ordem histórica. A gente foi criado, muitas vezes a gente teve que ouvir isso, com a imagem de um Deus que, se a gente não fizesse as coisas certas, castigaria. A gente foi criado com a imagem de um Deus que vivia catando os erros da gente para poder punir. A gente não foi criado vendo Deus por amor. A gente foi criado vendo Deus por temor. É muito diferente. Um filho respeitar o pai porque o ama, não porque o teme. Um filho ser obediente aos seus pais porque os ama, não porque tem medo deles. Mas muitos de nós foram criados assim: não faça isso que papai do céu briga. Não faça isso que papai do céu castiga. Não faça isso que papai do céu fica triste. Coisa do tipo. A gente ouviu muito nas famílias isso. Ainda hoje, tem gente que ainda insiste com essa linguagem de um pai vingativo, de um pai carrasco, quando na verdade o pai é amor e misericórdia. E não é o pai bonzinho que passa a mão na cabeça das crianças, está certo, mesmo o errado está certo. Não, não. Porque por trás do amor e da misericórdia tem a justiça de Deus. Mas é aquele que transcende o humano e transborda de amor, e muito amor, para com o ser humano. Por isso o catecismo vai dizer, no ponto 241, os apóstolos confessam Jesus como verbo, que no princípio estava junto de Deus e que era Deus, como imagem do Deus invisível, como resplendor da glória do Pai,
a expressão do seu ser. Olha, isso é muito lindo e aqui eu quero te chamar a atenção sua para uma coisa muito importante. Veja. Esse texto que nós acabamos de ler, que é da carta de São Paulo aos Colossenses, junto com os Hebreus, junto com o Evangelho de São João, esses três textos respondem a muita coisa que a gente precisa explicar. Quem é Jesus? Eu vou repetir o texto. O Verbo estava junto de Deus. Primeira coisa. Então Jesus existia antes de se encarnar no ventre da Virgem. Estava lá. Era Deus. Esse é prólogo de São João. A imagem do Deus invisível. Esplendor da glória do Pai. Expressão do seu ser. Jesus entre nós nos mostra o rosto do Pai. Ele não é o Pai. Até porque se Jesus fosse o Pai, não haveria o Filho. Mas ele mostra o rosto do Pai, porque ele é Deus invisível, a imagem do Deus invisível no meio de nós. Quem olhar para Jesus e disser que acredita nele, está dizendo, eu acredito em Deus. Está dizendo exatamente isso, eu acredito em Deus. E aí, com os apóstolos, a tradição apostólica e a igreja no ano de 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, confessou que o Filho é consubstancial ao Pai. O que é uma coisa consubstancial? A gente reza no credo niceno constantinopolitano que Jesus é consubstancial ao Pai. O catecismo vai explicitar isso, ou seja, um só Deus com ele. Consubstancial é que Jesus é Deus igualzinho junto com seu Pai. A mesma substância. E a gente fica naquele medo de Deus, que Deus castiga, porque Deus isso, e se aproxima de Jesus. Mas deveria enxergar em Jesus o Deus que é amor. Quando Jesus na Escritura chega e diz, teus pecados estão perdoados. Quando ele chega na Escritura e diz, eu sou o bom pastor, venha comigo. É a imagem invisível, a imagem visível de um Deus invisível. O problema é que muita gente tem resumido Jesus a uma hóstia consagrada, como se ele fosse apenas isto. Quantas oportunidades estamos tendo de nos aproximar de Jesus, mesmo dentro de nossas casas, isolados, de nos aproximar dele, pela sua palavra, pelos estudos, pelo que seja. Mas para muita gente, só existe Jesus se for na hóstia consagrada. E a igreja não ensina isto. A igreja não ensina que Jesus está apenas na hóstia consagrada. Não. Presença do Senhor, lá vai a Sacrosanto Contílio, que a gente estudou agora há pouco, lembrando isso, a presença do Senhor em vários momentos dentro da missa. No presidente da celebração, na palavra que foi proclamada, até na banda do coral, nos fiéis que participam da missa. Então é consubstancial ao Pai, ou seja, um só Deus com ele. E aí, isso foi o concílio de Nicéia. Depois, o segundo concílio, em Constantinopla, conservou exatamente isso. O Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Nicéia e Constantinopla deram origem ao credo niceno-constantinopolitano. Exatamente esse nome, desse tamanho. Foram os dois concílios que geraram esse credo chamado símbolo, credo niceno-constantinopolitano. Daí, vamos entendendo. Então, Jesus é aquele que traz para nós a imagem do Pai.
Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou tanto tempo com vocês e vocês não conhecem o Pai ainda. Não sabem quem é o Pai. Tanto tempo que eu estou com vocês. Mostra o Pai para a gente, isso basta. Olhe, eu não sou o Pai, mas a imagem do Pai está em mim. Senão a gente não pode dizer que Jesus é o Pai. Mas consubstancial, tão Deus quanto Ele é. Nesse ponto 2, nós então agora aprofundamos a dimensão do Pai e o Filho, que são revelados pelo Espírito. O que é o Espírito Santo, afinal, Padre? Aí a gente vai quebrar a cabeça aqui agora. Quebrar a cabeça. Porque eu expliquei logo cedo que o Espírito é aquela dimensão que a gente não consegue vislumbrar. Vai o Antônio Cardoso dizendo uma canção: brisa que conduz ao norte, barulho de vento forte, línguas de fogo, ave a voar, são só sinais. O Espírito Santo é mais. É bem mais. O Pai e o Filho são revelados pelo Espírito. Jesus, antes de partir, diz o Catecismo, prometeu que mandaria o Paráclito, o defensor, o Espírito Santo. A origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. O Espírito é enviado aos apóstolos e à igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois de seu retorno para junto do Pai. O envio da pessoa do Espírito Santo, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Aquela cena bonita de Pentecostes, quando o Espírito paira sobre a igreja e começam a orar em línguas diferentes e o Espírito unifica a todos. O Catecismo vai mostrando que é o Espírito que faz isso. 245, estou no número 245, pegue comigo, por favor. A fé apostólica, no tocante ao Espírito, foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico em 381 em Constantinopla. O concílio diz assim: cremos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Procede do Pai. Isso a igreja reconhece o Pai como a fonte e origem de toda a divindade. A origem eterna do Espírito Santo não deixa, porém, de estar vinculada ao Filho. O Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não se diz que ele é somente o Espírito do Pai, mas ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa: com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. O Espírito Santo, tão Deus quanto o Pai quanto o Filho. Para nós não há erro, não há confusão quanto a isso. O Espírito é aquele que é tão Deus quanto o Pai e quanto o Filho. Daí que nós vamos para frente, vamos avançando dentro dessa questão, e aí entramos no ponto 246, que é a famosa questão do filioque. Que nome é esse? O que é isso? Veja, preste atenção, vamos estudando e aprofundando. A tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho. Parece uma coisa simples, pequena, não é? Mas veja bem. Se eu disser que em nome do Pai e do Filho, o Pai do Filho é só uma pessoa. Consegue entender isso? Veja. O Pai do Filho é uma pessoa só. Se eu fizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai do Filho é uma pessoa só. E o Espírito Santo é outra. Então ficam duas pessoas da Trindade, não três. Mas isso não é só questão de língua portuguesa, não. Não é só questão de conjunção ali, não.
De forma alguma. Vamos adiante, isso fala muito sério uma coisa aqui, ó. O Concílio de Florença, em 1438, explicitou: o Espírito Santo tem sua essência e seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos, como de um só princípio e por uma única inspiração. Uma vez que tudo que é do Pai, o Pai e mesmo o deu a seu Filho único, ao gerá-lo, executado seu ser de Pai. Esta própria procedência do Espírito Santo a partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. Ou seja, numa palavra mais simples, o Espírito Santo é o amor existente entre o Pai e o Filho. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É o Filioque. Uma contenda que se criou na igreja por razões dessa natureza, para afirmar que a Trindade é una e ao mesmo tempo é trina. Daí que nós avançamos. Vamos para frente. Nós avançamos para cá e dizemos o seguinte: a afirmação do Filioque, 247, a afirmação do Filioque não figurava no símbolo professado em 381, em Constantinopla. No entanto, com base em uma antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão já o havia confessado dogmaticamente em 447, antes que Roma conhecesse e recebesse o Concílio de Calcedônia em 451 e o símbolo de 381. O uso desta fórmula no credo foi sendo admitido pouco a pouco na liturgia latina, entre os séculos 8 e 11. Todavia, a introdução pela língua latina do Filioque e do símbolo niceno-constantinopolitano constitui ainda hoje um ponto de discórdia em relação às igrejas ortodoxas. É uma confusão que ainda existe nesse sentido. Mas para nós, da Igreja Latina, professamos exatamente isso. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O ponto terceiro, a partir do número 249, vai tratar sobre a Santíssima Trindade na doutrina da fé. E aí vem a questão do dogma trinitário. Só lembrar para você uma coisa, antes de a gente passar para esse ponto terceiro, que a igreja tem dogmas. É uma palavra de origem grega. O dogma na igreja é uma verdade de fé proclamada pela igreja, a qual os católicos são chamados a aderirem. Isto é um dogma. O dogma de fé é exatamente a verdade que a igreja proclama. E a igreja proclamou, exatamente a partir daí, o dogma trinitário. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve, desde as origens, na raiz da fé viva da igreja, principalmente por meio do batismo. Ela encontra sua expressão na regra de fé batismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da liturgia. A missa começa exatamente assim. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. A dimensão trinitária no começo, logo no começo da missa. Por isso é dogmático isso. 250. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente sua fé trinitária, tanto para aprofundar sua própria compreensão da fé, como para defendê-la de erros que a estavam deformando, e isso foi a obra dos concílios antigos, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e apoiados pelo senso da fé do povo cristão. Foi sempre a afirmação da Igreja isto, o princípio dogmático, o dogma da Santíssima Trindade. Entendendo-se que é isso, a gente passa adiante e a fé da gente dá um salto de qualidade, compreendendo que vem a ser o dogma da Santíssima Trindade.
Três deuses? Não. Três pessoas? Sim. Consubstanciais? Sim. Então, Deus contra o outro. Vamos para o ponto 251. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve que desenvolver uma terminologia própria, reconhecendo as noções de origem filosófica, ou seja, substância, pessoa, relação. E ao fazer isso, não submeteu a fé a uma sabedoria humana, mas imprimiu um sentido novo, inaudito a esses termos, chamados a significar, a partir daí também, um mistério inefável, que supera infinitamente tudo que nós podemos compreender dentro do limite humano. Lembra que nós falamos na aula passada que a nossa linguagem é imperfeita para falar de Deus? Não alcança, não chega lá. A gente atribui expressões humanas a realidades que, por vezes, não podemos definir completamente. Terminando ainda este capítulo 3, diz: a Igreja utiliza o termo substância, às vezes traduzido por essência ou por natureza, para designar o ser divino em sua unidade. O termo pessoa, ou hipóstase, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua distinção real. E o termo relação, para designar o fato de a distinção entre eles de residir na referência de uns aos outros. Ou seja, três palavras para distinguir essas coisas. A gente usa a palavra substância para dizer quem é o ser divino. A palavra pessoa para designar quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito. E a palavra relação para entender como eles se dão e de que maneira atuam na história da humanidade. E o dogma da Santíssima Trindade é assim. A Trindade é una. Como é que pode? Eis o mistério. A Trindade é una. O Catecismo vai dizer: não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial. Todas as três pessoas são Deus da mesma forma. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é por inteiro. Não é que o Espírito Santo é menos Deus que Jesus, que é menos Deus do que o Pai, que é menos Deus que o Espírito. Não. Todos no mesmo patamar. Diz o Catecismo: o Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade: a substância, a essência e a natureza. Não vamos confundir as coisas aqui. Olha o que o Catecismo diz. No sentido da consubstancialidade, ou seja, deles serem deuses, deles serem Deus da mesma forma, no mesmo patamar. Então, cada pessoa é esta realidade. É substância, é essência e a natureza divina. São consubstanciais. O que é consubstancial, então? É o Pai e o Filho e o Espírito Santo têm a mesma divindade e gozam da mesma majestade. Este dogma é trinitário. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Aqui eu me lembro de uma vez que me perguntaram qual era o exemplo de família. E, curiosamente, eu não dei o exemplo da Sagrada Família. Eu dei o exemplo da Santíssima Trindade. Alguém ficou espantado, mas como é que o senhor não fala sobre a Sagrada Família como modelo? Aí a gente pode até ver como é que começou essa família de Nazaré. Numa gravidez confusa, sem saber quem é o pai, sem saber nada, como é que ficou.
Maria não sabia explicar, José não queria perguntar de quem é esse menino, está crescendo e ninguém sabe quem é. O modelo de família parte da Santíssima Trindade. Aquela realidade da Santíssima Trindade, dos três que entre si estabelecem uma consubstancialidade. Aí vamos para frente. São distintos entre si por relações de origem. É o Pai que gera, é o Filho que é gerado e é o Espírito Santo que procede dos dois. A unidade divina é trina. Penso não está muito complicado para a gente entender isso, porque a dimensão desse conteúdo já foi vista por nós em tempos passados em catequeses. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Por não dividir a unidade divina, a distinção real entre as pessoas está unicamente nas relações a que se referem umas às outras. Não é? Nós vamos encontrar que cada um tem uma missão específica. Uma missão específica. De tal maneira que nós vamos encontrar exatamente essa dimensão da Trindade Santa a partir da sua consubstancialidade. Agora eu queria que você pegasse comigo este ponto de São Gregório de Nazianzo, no ponto 256, quando ele diz assim, olhe bem, preste atenção, leia comigo aí, acompanhe comigo. Antes de todas as coisas, conservai-me este bom vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu hoje a confio a vós. É por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos nas águas e vos tirar dela. Eu a dou a vós como companheira e dona de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos três e que contém os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita connaturalidade é dos três infinitos. Cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, já sou envolvido no esplendor da Trindade. Nem comecei a distinguir a Trindade, sou reconduzido à unidade. Bonito esse texto. A confissão de fé clara de quem acredita num Deus uno e trino. E o último ponto dessa nossa aula é o ponto 4, as obras divinas e as missões trinitárias. Aí a gente vai dizer quem é quem, né? Antes de passar para esse ponto 4, deixa eu dar a letra da canção que eu comecei a fazer com você, eu fiz a primeira estrofe. Eu comecei a dizer a você sobre essa canção, eu quero continuar. Eu falei do Pai. E aí, nós temos agora a dimensão do Filho. Um Filho Santo, que amava tanto, eternamente estava neste Pai. Sendo gerado, muito amado, mas um certo dia o Pai lhe disse, vai lá para a terra, vai libertá-la, porque o ser humano se animalizou, perdeu o rumo, não acerta o prumo, está mais violento, se desconjuntou. E diz Jesus, aquilo tudo que eu puder dizer é muito pouco para descrever o seu poder e a graça que ele passa. Jesus, que é santo e que amava tanto, levou milhares para a grande luz, mas o inimigo não lhe deu descanso e conseguiu pregá-lo numa grande cruz. O Filho amado foi crucificado por ter ensinado que o amor venceu, mas os inimigos não se conformaram e logo divulgaram que Jesus perdeu. Mas não perdeu, não poderia, nunca vai perder. Ressuscitou, cheio de poder, vai convertendo e vai iluminando. O Pai que é santo e o seu Filho santo se amam tanto que esse amor traduz eternamente, infinitamente,
no Santo Espírito, que é a nossa luz. Não sei dizer, não acho a palavra, foi Jesus que disse muito bem, que existe um Pai, e que o Pai tem um Filho, e que há um Santo Espírito que deles vem. Não digo mais, pois tudo aquilo que eu puder dizer, ainda é pouco para descrever um Deus que é um, mas que são três pessoas. É a partir daí desse texto que a gente vai entrar entendendo agora quais são as missões divinas, as missões trinitárias e as obras divinas. Bom, vamos aqui então. Nós vamos para o ponto 258. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Efetivamente, como a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. Mas cada pessoa divina cumpre a obra segundo a sua propriedade pessoal. Assim, a Igreja confessa, na linha do Novo Testamento, confessa assim: um Deus e Pai, do qual são todas as coisas. Um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas. Um Espírito Santo, em quem são todas as coisas criadas. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Cada um tem uma missão. E aí, eu queria agora, fechando esse nosso conteúdo de hoje, que foi sobre Deus Pai, e a gente depois passa para Todo-Poderoso, depois Criador do céu e da terra, sobre Deus Pai, e no contexto de Deus Pai, nós estudamos também um pouco sobre a Santíssima Trindade. Lembre essas palavras, consubstancial. Substância, essência, relação. São palavras ligadas à Santíssima Trindade. Quero lhe convidar para a gente terminar com esta belíssima oração, esta bonita oração, que é da Beata Isabel de Trindade. E ela vai dizer assim, rezando a Trindade Santa: ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer inteiramente de mim, para afirmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade. E que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu com vossa bondade. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Bela oração. A Santíssima Trindade. E com ela a gente fecha este capítulo falando sobre o Pai e a dimensão do Pai dentro da Trindade. No credo tem: creio em Deus Pai. Até aqui chegamos. Nas próximas aulas continuaremos a estudar Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus. E aí vamos estudando cada artigo do credo, aprofundando com você essas realidades divinas. Vamos ficar por aqui para a gente não se cansar, porque o conteúdo teológico é pesado, às vezes é complicado para entender tudo. Se botar muita coisa, fica muito recheado, e aí a gente fica travado para entender, porque teologia pede, exige muito de nós muita coisa. A gente vai devagarinho estudando, essas aulas são sempre das segundas e quartas, que você pode aprofundar com a gente este conteúdo. Bom, eu quero só lembrar a você que amanhã é quinta-feira, nós vamos ter a Santa Missa às 7 horas da noite e dentro da missa o 17º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Lembro que na próxima semana
a gente volta a celebrar as missas de modo presencial. Para isso precisa que você se inscreva, reservando o seu horário de missa, seja na terça-feira às 7 da noite, na quinta-feira às 7 da noite, ou no domingo às 8 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Qualquer um desses horários, você pode reservar apenas uma missa por semana, para que você não tome o lugar dos outros, porque tem que ter espaço para todo mundo, uma vez que nossa igreja só comporta 54 pessoas. Dada a situação da pandemia, tivemos que reduzir e fazer exatamente assim. Bom, deixa eu ver aqui quem é que está comigo, quem é que esteve com a gente hoje aqui. As cidades de Arco Verde, Recife, Jataúba, Pesqueira, Belo Jardim, envolvendo Chucuru e Serra do Vento, Garanhuns, Sertânia, Alagoinha e São Paulo. Muito obrigado a vocês que estiveram nesta aula conosco e outros mais que não se identificaram, mas que estão conosco. A gente convida você a acompanhar a nossa programação com várias coisas. Primeiro, todos os dias, o Verbum. Verbum é um programa curto, de 3 minutos, que a gente reflete a palavra de Deus diariamente. Depois tem as aulas de segundas e quartas. Tem a aula de sábado, que é sobre o diretório de catequese. Nós temos as celebrações da missa e a quaresma de São Miguel também no nosso canal. Para isso, para você não perder nada disso, você vai lá no YouTube, se inscreve no canal e ativa um sininho que tem de lado. Aquele sininho vai lhe avisar. Toda vez que entrar uma transmissão nossa de alguma situação dessas que eu falei, você será avisado que está começando a transmissão. Não se esqueça também de deixar o like nas aulas. Você clica nesse joinha que tem, esse like que tem assim, e você deixa a sua qualificação em nossas aulas aqui em nossa Reitoria de São Miguel. Obrigado a você que esteve conosco nessa noite. Peço a bênção de Deus nesse período que estamos nos preparando para a festa de São Miguel, que o Senhor possa te abençoar abundantemente, com toda graça e bênção do céu. Para isso, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Até amanhã na Santa Missa. Fique com Deus.